Aos Coríntios, capítulo 11, vamos ler os versículos 3 e 4. Não, vamos ler todos os de 1 a 4. Melhor. 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Todos encontraram? Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Palavra de Deus, que o Senhor seja conosco, com a sua igreja, de maneira especial. Todas as portas do Senhor estejam abertas em favor do seu povo. Os que concordam aqui pela internet vão dizer amém. Amém. Tome assento, por favor. Por favor. Cuidado com o engodo da serpente. Deus abençoe, Lucas. Bem-vindo, viu? Glória a Deus. Cuidado com o engodo da serpente. Ontem, falando para famílias, ali na Vila Góis, na conferência de famílias daquela igreja muito abençoada, pastor Adilson, Deus nos trouxe alguma coisa a respeito desta direção. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo para nós aqui, para nos alertar, para nos acordar, nos despertar, abrir os nossos olhos, porque eu creio que nós estamos muito mais próximos da volta do Senhor Jesus do que em qualquer outro tempo. Eu creio que a qualquer momento a trombeta pode soar, e haverá um rebuliço de glória na terra, e a igreja será arrebatada aos céus. Eu creio, por vários fatores bíblicos, e que os nossos olhos estão contemplando nesses dias, que pode ser hoje, que pode ser nesse exato momento, o arrebatamento da igreja. Para quem não entende a palavra, não ouviu falar sobre isso, eu quero te dizer que existe um Deus nos céus, e Ele está assentado no trono, Ele está no trono, e Ele está em nós, pela pessoa do Espírito Santo. Ele está na igreja, Ele está operando maravilhas na terra, toda a terra está cheia da sua glória. E este Deus diz que haverá um dia que Ele virá buscar o seu povo. Jesus Cristo, enquanto aqui palmilhava, em João no capítulo 14, Ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-los teria dito. Mas já que eu vou para o Pai, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Há uma promessa que Ele vai buscar a igreja. E Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 4 da primeira carta, de 15 a seguir, ele diz que haverá um momento que um anjo vai receber a ordem de Deus, para que a igreja seja convocada para subir aos céus. E ele diz assim que primeiro os que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois os que estivermos vivos, seremos transformados do corpo corruptível num corpo incorruptível, e juntamente seremos arrebatados ao céu.
E ele termina no versículo 18 dizendo: consolai-vos com estas palavras. Estas palavras consolam o crente que está na batalha. Estas palavras consolam o crente que está na luta, na peleja da vida, lutando para ser santo, lutando para ser fiel, lutando para fazer alguma coisa para Deus. Esta palavra nos consola. Se ele falou, vai acontecer. Tudo que Deus falou e que chegou o tempo de acontecer nesta Bíblia, já aconteceu segundo o relato bíblico. Da Cachai, alerta igreja, alerta, Jesus está voltando. Aleluia! E entenda uma coisa, por causa disso, o reino das trevas estão se organizando mais do que nunca. E estão se levantando mais do que nunca. É claro que Satanás, a besta, o falso profeta, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Já está escrito. E a Bíblia diz, Apocalipse 20, 11 a 15, que aqueles cujos nomes não estiverem escritos no livro de Deus, no livro da vida, também serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna, a separação eterna de Deus. O diabo sabe que ele está condenado, mas ele está levantando e agindo contra os salvos, para que nossos nomes sejam riscados do livro de Deus. Por isso, algumas advertências na palavra de Deus, entre outras: aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Entre outras: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Entre outras: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Da Gamanto, Cobrasamai. Entre outros: volta e arrepende-te, senão virei contra ti. Gadamachai. Entre outras: ficarão de fora os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os cães, os fraudulentos, os que praticam as obras da carne. Ficarão de fora estes que praticam todo o pecado diante de Deus. Advertência, porque nós podemos perder aquilo que Deus nos deu, mas nesta noite a palavra de Deus está voltada para nós. Cuidado com o engodo da serpente. Nós estamos sendo preparados para sermos apresentados para Ele como uma virgem pura ao seu marido, Ramanto Cobradai. Lembre-se que a virgem pura é a virgem que não beijou ainda, é a virgem que não deixou alguém tocar no seu corpo. Lembre-se que a igreja do arrebatamento, a igreja dos salvos, é a igreja dos puros, é a igreja dos limpos, limpos de mãos, puros de coração, limpos de mente, limpos de corpo, alma e espírito. Pastor, eu me sinto sujo. Nesta noite o sangue de Jesus pode nos purificar de todo pecado, nos lavar e nos limpar. Basta que arrependamos e façamos um renovo de aliança diante de Deus. E o que me também traz temor é que Paulo fala de um outro Jesus. Paulo fala também de um outro Espírito. E Paulo fala também de um outro Evangelho, que poderia, pela ação da serpente, ser trazido a nós e assim trocado o legítimo pelo falso. É aí que está o problema. Muitos de nós, alerta, estamos frequentando a igreja, mas não estamos servindo o Jesus verdadeiro. Muitos de nós estamos frequentando a igreja, mas não estamos com o Espírito verdadeiro. Alerta. Muitos de nós estamos frequentando a igreja, participamos da ceia, fomos batizados até, mas não estamos vivendo o Evangelho do Senhor Jesus. Lembremos
que Jesus, quando ressurreto, levanta os seus discípulos e diz a eles: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda a criatura. Badai, Shai. Não é o evangelho dos filósofos, não é o evangelho depois do século 21 que alguns começariam a trazer, não é o evangelho dos pensadores e sábios deste século, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E é interessante quando Paulo diz que o receio dele com todas estas coisas é que nós nos apartemos da simplicidade que há em Cristo. Quando diz respeito à fé e a alguém que está puro de coração, é simples. Servir a Deus é simples. Eu me lembro de muitas coisas que na minha vida, quando o novo convertido aconteceram, e eu quero ser sempre novo convertido. Ser novo convertido é ter o primeiro amor. O primeiro amor é Jesus reinando em nós, pelo seu evangelho. Eu encontrei, quando novo convertido, irmãs que não sabiam ler, mas carregavam a Bíblia debaixo do braço. Onde iam, a Bíblia estava debaixo do braço. O pastor falava: abre a Bíblia no livro tal. Ela olhava para o pastor e via um montinho de cá com um montinho de cá. E elas abriam mais ou menos no mesmo rumo e ficavam lá, servindo, fazendo. E elas saíam para visitar. E eu lembro que a irmã Mariana, uma dessas queridas, que hoje está na glória, e eu sei que está, por causa de tudo que aconteceu, eu já contei testemunhos dela aqui. Ela, com a biblinha dela, chegava na casa para visitar, falou: vamos cantar primeiro para o Senhor, vamos. Aí ela pegava a Bíblia dela e: essa espada de 2 gumes, corta para lá, corta para cá, e tem que cortar. Ia cantando e exaltando a Bíblia. Estas irmãs viviam em oração e jejum, em santidade. A gente sentava para conversar com estas irmãs e elas diziam: seja fiel, santifica a sua vida. Elas tinham os exageros delas, mas os exageros eram para o lado de Jesus. Hoje tem uns camaradas que oram pelos outros e o exagero é para o lado do capeta. Não precisa desse, não precisa disso tudo não. Agora as irmãs não, santifica mais. Você está dormindo de que jeito? Está dormindo de que jeito? Uai, então, tem que ser de calça comprida. Se Jesus voltar. Porque a preocupação delas é que a gente estivesse prontinho para Jesus. Então elas exageravam para o lado de lá, porque não conhecia a Bíblia. Mas é uma maneira simples, que se a gente fizesse o que elas falaram, a gente ia para o céu direitinho e mais santo ainda. Agora o povo de hoje está tão sábio que não é mais necessário ir para a igreja. Está tão sábio que a gente pode viver a vida do jeito que quiser. O povo de hoje está tão sábio que você pode assistir filme pornográfico e lambuzar no pecado e chegar na Santa Ceia e tocar na Santa Ceia, porque Santa Ceia é isso, Santa Ceia é aquilo, e está desviando pessoas. Será que nós ainda estamos servindo Jesus da Bíblia? Será que o evangelho ainda é o evangelho que nós temos nas nossas mãos? Quando Paulo fala do engodo da serpente, com certeza ele está com seu coração voltado ao que aconteceu no jardim. A serpente, ela entrou onde? Onde? No jardim, no paraíso. O lugar que Deus fez perfeito. O lugar onde Deus, na virada do dia, passeava com o casal e conversava. O lugar onde Deus dava instruções.
abertas e claras, tanto é que os filhos depois vão saber como ofertar sacrifícios para Deus, fazer ofertas para Deus. Eles sabiam como fazer, por quê? Porque Deus trouxe instruções para Adão, trouxe instruções para Eva, deu a eles toda a liberdade, com a exceção de não tocar no fruto da árvore proibida. Pode comer de todos, mas nesse você não pode comer, porque o dia que você comer, 2,17, certamente morrerás. Não coma, não façam isso, e o jardim será de vocês, e o paraíso será de vocês. Não façam isso, e na virada do dia eu continuo falando com vocês em plena comunhão. Mas a serpente entra no jardim. Deus permite a serpente entrar no jardim, porque Deus, a princípio, para nós entendermos, Deus, Ele não quer que sirvamos a Ele por obrigação. Deus nunca vai obrigar ninguém a servir a Ele. Deus sempre vai falar o evangelho dEle, a proposta dEle, mas vai dar a nós o escolher ou não, aceitar ou não, obedecer ou não. Nós somos livres, e de repente Deus permite a serpente entrar naquele jardim, e a serpente vem de maneira astuta conversar com Eva, e parece que já tinham intimidade. Há um silêncio de Eva com Adão, há um silêncio a respeito da comunhão de Eva e Adão no diálogo com Deus, pois não é relatado. Quem sabe Eva ouviu a serpente falar e agora vai andar com Deus, tentando se acertar de acordo com as informações que a serpente passou, pensando que Deus não viu, pensando que Deus não sabe. Tem muita gente na igreja que está enchendo a cara e vem para a igreja com cara de santo. Estou falando de quem é membro, enchendo a cara e vem para a igreja com cara de santo. Está xingando os outros e vem para a igreja com cara de santo, pensando que Deus não sabe. Queridos, nós não servimos o homem. Vou falar novamente. Não é o homem que você está servindo. É por isso que eu venho na igreja o dia que eu quero. Por isso você está desviado. Porque quando a gente serve a Deus, é alegria vir para a igreja e estar na casa de Deus. É prazer. E eu estou falando de coisa pura. Não estou te atacando, não. Eu estou tirando o engodo da serpente. É prazer estar na casa de Deus, é prazer ser avivado por Deus, é prazer ser renovado por Deus, é prazer ouvir a palavra de Deus, é prazer cantar louvores a Deus, é prazer servir a Deus, é prazer ser provado por Deus, é prazer carregar a cruz que o Senhor quer que a gente carregue, é prazer negar a Jesus, é prazer servir. Se não tem prazer, tem alguma coisa errada aí. E a serpente chega, e a oferta da serpente é: coma aquilo que Deus diz para não comer. Não parece um absurdo? Sim ou não, por favor? É aquele lá que Deus falou para... A Eva até aumenta um pouquinho o que Deus falou: nem tocar. Nem para comer, nem para tocar. Aí ela disse: mas toca. Olha, se tu tocar, tu vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus. Para nós é um absurdo, sim ou não? O único fruto que não podia, e a serpente chegou e disse: toca. E é interessante que Deus tinha dito: certamente morrerás se fizer isso. E a serpente disse à mulher no versículo 4: certamente não morrerás. E a qual voz... Eva dá crédito ao certamente da serpente.
É por isso que Paulo está preocupado, porque quem foi enganado, meus irmãos? Escute, quem tinha plena inteligência. Quero pedir para os queridos que estão aí atrás, fazendo barulho, bagunça, por favor, não faça isso. Desliga o Facebook, desliga o WhatsApp, é hora da palavra, respeitem a palavra de Deus. A maioria das pessoas dizendo para mim, pastor, sentar lá atrás é a pior coisa que tem. Então, queridos, por favor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, respeite a casa de Deus e a presença de Deus. A serpente, ela quer dizer para a mulher fazer o que Deus falou para não fazer, e a mulher dá crédito à serpente. E essa mulher, escute, ela é dotada de plena inteligência. Adão é dotado de plena inteligência. Eles são a matriz para a humanidade. Adão colocou o nome em todos os animais, dotados de capacidade. Eles eram pessoas perfeitas. E a serpente conseguiu. Aí você me pergunta e me aperta: como que a serpente engana alguém perfeito? Como que a serpente consegue enganar? Eu te respondo pela direção do Espírito Santo. É que a serpente, quando Eva conversava com a serpente, ela não estava dependendo de Deus, ela estava dependendo da sua própria inteligência e raciocínio. Entendeu não? Sabe qual é o nosso problema das nossas quedas de hoje? Porque nós confiamos muito mais na nossa inteligência do que no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós tomamos decisões segundo o que pensamos que é melhor para nós. Nós tomamos decisões segundo o que acreditamos que vai nos promover em alguma coisa, e não segundo o que a palavra de Deus está falando. Para a nossa inteligência, parece que muitas vezes Deus está contra nós, mas eu te convido a ser espiritual, a receber o Espírito do Senhor Jesus, a receber sabedoria do alto e ser totalmente dependente de Deus. Receba a palavra de Deus nessa noite em nome do Senhor Jesus. O problema é que nós estamos sendo dirigidos pela nossa inteligência, e a serpente sabe disso, Satanás sabe disso, e ele vem contra as nossas vidas, trabalhando a nossa inteligência. Sai dessa igreja, vai lá e tira satisfação. Você não precisa disso não. Quando um pensamento te diz que você não precisa disso, cuidado, porque no controle de tudo está Deus. Você é de Deus, a sua vida está no altar do Senhor, você é a igreja do Senhor, então quem está permitindo é Deus, e você precisa disso. Quem sabe a serpente chega para Paulo, e Paulo está falando isso porque ele já passou por muitas tentações e provações. Quem sabe chega para Paulo e diz: você não precisa desse espinho, você é o cara, você é cheio, você é usado, os seus lenços e aventais libertam pessoas e curam enfermos. Você é o cara, você tem revelações, você foi ao terceiro céu, você não precisa disso. E aí a voz do Espírito Santo: Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, o espinho vai continuar. Paulo, o espinho não vai sair daí.
Porque ele foi colocado para você não se vangloriar, para você não se gloriar, porque se você fizer isso, seu nome é arriscado daqui, você não vai fazer parte da família salva. Você precisa do espinho, você precisa do espinho. E ao contrário de Paulo ficar com certamente da serpente, você certamente não precisa desse espinho. Ele ficou com certamente de Deus. Certamente eu vou me alegrar no Senhor, porque eu descobri que quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Recebei o Espírito do Senhor, seja batizado no Espírito Santo, receba a glória de Deus sobre a sua vida. Eu te falo por obra do Espírito Santo, a maioria de nós era para estar mais cheio do que estamos e mais longe do que chegamos. A maioria de nós era para estar mais cheio do que estamos e mais longe do que chegamos. Só que a serpente tem enganado, paralisado. Aí a gente faz um aliança, agora eu vou orar mesmo, agora eu vou jejuar mesmo. Aí começa daqui um pouquinho, já parou de novo. Foi convencido. Chega a hora do culto, acontece alguma coisa. Hoje não dá. Aí chega na hora do outro culto, não acontece nada nesse intervalo. Mas na hora do outro culto, outra coisa. Aí você fala para a pessoa, cuidado, seu ministério. As respostas de Deus para quem tem ministério é quando você prioriza o ministério e Deus. Se não priorizar, não tem resposta, crescimento, não tem cumprimento da promessa. Tem chamada? Prioriza. Passa na prova. Mas a minha prova é muito dura. E quem te disse que Deus dá prova fácil? Se fosse fácil, não era prova. Se fosse fácil, não trabalharia comigo, com você. É difícil mesmo. Ou você acha que foi fácil para Paulo o espinho, que era como um mensageiro de Satanás, esbofeteando ele toda hora? Não é fácil, tem dor, tem angústia, tem solidão, tem gente levantando contra, tem gente falando contra, e o céu está olhando e dizendo a nós, permaneça na simplicidade de Cristo, permaneça na simplicidade da oração, do jejum, da santificação, da fidelidade, de estar na casa de Deus. Tenha o coração puro, tenha a mente pura, tenha os olhos puros, tenha reações que glorificam o teu Deus. Calma, fica aí, vai passar, você vai vencer. Mas o problema são as oscilações. Tem gente que vive igual o marcador lá das bolsas de valores. Se nós estivéssemos ou fôssemos verdadeiramente dominados pelo Espírito Santo, seria assim, ó. Você precisa estar mais longe do que você chegou. Você precisa, eu preciso estar mais cheio do que eu estou. E Deus tem trabalhado conosco. Não toma do fruto, não toca no fruto, não olha para o fruto. Você tem muito mais para desfrutar. Sabe o que acontece no jardim, entre outras coisas? A serpente expulsa Adão e expulsa Eva do paraíso. E aí vem a outra questão.
A serpente tem expulsado o marido do casamento, que deveria ser um paraíso. Meus irmãos, você acha que a minha cabeça é igual a da Vilcelene? Não é, porque a dela é mais bonita, né? A minha cabeça, nós pensamos muitas coisas diferentes. E aí o problema é que muitos casais, porque pensam diferente, começam a receber instruções para a sua inteligência. Esse casamento não é de Deus, não. Olha o tanto que ela pensa diferente. E quem falou que tem que pensar igual? Qual é a empresa que cresce? Quando todos pensam igual ou quando muitos pensam diferente? Aqui tem gente que trabalha com empresa. Como que é? Quando pensa diferente. Porque pensamentos diferentes traz discussões, investigações, faz a gente pensar mais, discutir mais. Você está dizendo, aí um patrão chega e fala, vamos fazer tal coisa. Valeu, patrão, vamos. Patrão, mas se a gente fizesse diferente? Se ao invés de colocar esse depósito de pneus ligado conosco, nós comprarmos a área de lado e fazermos só de depósito de pneus, e separar eles por medidas, por lotes, não será mais fácil de controlá-los? Uai, não tinha pensado sobre isso? Uai, o que vocês acham? Eu também não tinha pensado não, mas faz sentido. O controle fica mais fácil. E nós podemos até, aí começam a surgir outras ideias. O seu lar tem um marido que pensa diferente de você, tem uma esposa que pensa diferente de você, deixa a serpente entrar nisso não. Traga o Espírito Santo, porque isso aí vai render e vai crescer. Amém? Parece que tem uns empresários que já estão recebendo ideias por aí, viu? Aleluia. Irmãos, o nosso problema é que, escute e guarde isso que eu vou falar a terceira ou quarta vez. A serpente, está agindo na nossa inteligência, para nos convencer. E Deus não quer inteligência, Ele quer simplicidade em Cristo. Alguém entendeu essa palavra até aqui? A serpente expulsa Adão e Eva, porque o interesse dela era isso, que a morte viesse, e que o jardim fosse perdido por eles. E é isso que ela quer até hoje, que a morte venha para a sua casa, e que vocês percam o jardim, que todos nós percamos os nossos jardins, mas o Espírito do Senhor, que está revelando esta palavra nesta noite, Ele está dizendo, o jardim é para você, o jardim é para a sua casa, o jardim é para a sua família, o que eu tenho dado, é para você. Não deixa a serpente, ao invés de você aceitar que ela te expulse do seu jardim, expulsa a serpente do seu jardim. Alguém pode adorar e glorificar o Senhor? A pergunta que Deus faz a Adão é intrigante. 3:9. Onde estás? Claro que Deus sabia, eu já falei isso aqui algumas vezes, onde estava Adão, mas Adão não sabia onde ele estava. E é aqui que eu quero que a gente reflita, porque muitas vezes a gente não sabe onde está. Nós não sabemos que nível estamos com Deus, nós não sabemos que nível está o nosso casamento, que nível está a nossa família, que nível está as nossas finanças, porque muitos de nós estamos vivendo, levando a coisa em banho-maria, como diz os antigos. Muitas vezes, um esposo chega para o pastor e diz,
pastor, eu quero separar do meu cônjuge, da minha cônjuge. Mas por quê? O amor acabou. Não sei, não dá mais certo. Nós não entramos em acordo. Olha, pastor, e não vem com esse negócio que eu tenho que ficar junto, porque eu não quero. E se o pastor fala para ficar junto, a voz da serpente fala mais alto em muitos, que eles dizem, eu só estou junto porque o pastor mandou. Pastor poderoso, hein? Onde está o seu casamento? Cura, trata. Você não quer um novo casamento, você quer a cura do seu casamento, você quer a cura do seu cônjuge, da sua cônjuge, você quer a restauração, você quer que os seus filhos tenham pai e mãe juntos. Não deixe a serpente usar a sua inteligência, não deixe a serpente te convencer do contrário. Se Deus diz que o que uniu Deus não separe o homem, é porque Ele garante a vitória deste lar, Ele garante a vitória desse casamento. Ei, em nome de Jesus, solta a serpente. E quantos jovens deixam a serpente convencê-los de que não terão como ter um casamento feliz, porque o casamento dos seus pais foi frustrado, porque viu seu pai tratar mal a sua mãe, porque viu a sua mãe fazer coisas erradas contra o pai. Então ele se frustra e diz, eu nunca vou casar. Outros se frustram e dizem, eu não quero mais ser quem eu sou, eu quero ser outra pessoa, de outro sexo. As pessoas se levantam naquela situação e se deixam convencer que não dá por causa do exemplo que viu. Mas aí vem o Espírito Santo e diz, certamente tem saída para você. Pegue tudo que seu pai fez de errado contra a sua mãe e decida não fazer. Pegue tudo que a sua mãe fez de errado com seu pai e decida não fazer. Eu quero colocar um sonho dentro do seu coração, um lar cantinho do céu, um lar onde o Espírito Santo reina, um lar onde a palavra dirige. Ei, o que você viu e que entristeceu a sua alma, você pode tomar como lição e entrar para um casamento e não deixar essas coisas acontecerem mais. Alguém está entendendo esta palavra? Deixa eu dizer para você, a pior coisa que Adão e também Eva fizeram, foi não obedecer à voz de Deus. Uma das piores coisas nos dias de hoje, é a indiferença da igreja com o evangelho do Senhor. Quando nós olhamos a história de Israel, nós vemos, toda vez que a nação começava a se desviar, desvirtuar, deixavam de obedecer às direções, Deus levantava profetas. Eis que o Senhor tem uma palavra para Israel. Ó Israel, deixai os vossos caminhos maus. E o profeta levantado entregava a palavra. E as pessoas usavam uma inteligência e diziam, cala este homem, cala essa mulher. Outros mandavam prender, outros mandavam matar, porque para eles não era a palavra de Deus, era a palavra de homens. E Deus muitas vezes dizia, quantas vezes eu levantei os meus profetas de madrugada para falar, mas vocês não quiseram ouvir. Ele pega os recabitas, em Jeremias 35, que obedece o pai a Abinadab, Desde 250 anos eles vêm obedecendo um homem que era líder e morreu. E Deus coloca eles lá
na recâmara do templo, chama e convoca o seu povo para ver a cena, e fala para Jeremias: coloca vinho nas taças, enche como é que fala? As jarras de vinho, coloca na mesa à disposição deles, e diga para eles: bebam, e pede para o meu povo assistir. Deus conhecia a fidelidade daquele povo que não era povo de Deus. Quando chegou o vinho e tal, disse: não vamos beber vinho não. Hoje a gente vive brigando para provar que pode beber vinho. Mas é outro assunto, né? Aleluia. Ontem eu disse: irmão, o problema é chegar no céu. Por exemplo, se eu chegar no céu, eu não bebo vinho, graças a Deus, não bebo. Deus já me libertou e eu não preciso mais dessas coisas, graças a Deus. Desde 93, aleluia. Aí, eu chego no céu e descubro. Olho para trás e falo: descubro. Não, podia ter bebido vinho. O que eu perdi? E se alguém chegar no céu e descobrir que não podia? O que perde? Vamos para a simplicidade de Cristo? Os recabitas olharam para aquele vinho à vontade e disseram: nós não tomamos vinho. Mas por quê? Porque o nosso pai nos ensinou que não devemos tomar. Jonadab. O nosso pai nos ensinou e nós obedecemos. Aí Deus fala com o seu povo: eu vivo levantando os meus profetas de madrugada e vocês não dão crédito à minha voz. Os recabitas davam ouvidos à liderança há 250 anos. O povo não ouvia um profeta e Deus falando através do profeta. Deixa eu falar algo para nós aqui, para mim e para você que está pela internet. Os satanistas obedecem na risca Satanás. As pessoas que mexem com obras malignas, e não venham me dizer que são boas porque são más. Minha mãe já passou por lá e eu já estive lá. Tem obra chamada de obra cruzada. Faz na sexta-feira, na outra sexta, o Exu vem só para dizer que jeito que morreu. E aí, o bichão diz assim: é vela dessa cor, é galinha desse jeito, tem que ser dessa forma e tal, não sei o quê. A pessoa vai lá e faz igualzinho. Porque se não fizer também apanha. Aí a gente vem para Deus e serve relaxadamente. Fala para mim que é mentira. A gente serve a Deus do jeito que quer, vai para a igreja o dia que quer, faz jejum, se sentir no coração, na mente, na condução, e tiver 300 anjos falando para jejuar. E sendo que a Bíblia diz: quando jejuardes, porque é algo comum para a igreja, expulsa a serpente do seu jardim. É hora de servir a Deus na simplicidade de Cristo Jesus. É hora de ser um povo de Deus. É hora de voltar àquela inocência do primeiro amor, quando Jesus nos converteu. Nós não líamos a Bíblia, não conhecíamos a Bíblia, mas não bebíamos, não fumávamos, não mexia com droga, não xingava, não brigava, perdoava, amava, orava, estava junto. Aleluia, volte à simplicidade. Consegue dar um glória a Deus ou é difícil? Laramanto, abraço quebranai, abraço quenai. Aleluia. Eu sinto a inspiração de Deus dizendo: diga ao meu povo que eu quero dar um novo jardim para eles. E eu estou vendo os pés das pessoas que vão entrar nesse jardim. Parece que os dois pés estão enrolados num jornal a princípio,
E aí eu fico perguntando, e a pessoa vai entrando no jardim, os pés estão enrolados na palavra, é a palavra de Deus que está dominando os pés. Canavre assai, lâmpadas para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vamos voltar as nossas vidas para o Evangelho. Expulsa a serpente agora. Ramai. Será que Deus está falando comigo e com você nessa noite? A serpente conseguiu convencer muita gente de fazer a coisa no meio termo. A serpente convenceu muita gente de que esse casamento não é mais uma realidade. A serpente convenceu muita gente de que o seu problema não tem solução. A serpente convenceu muita gente de que seu ministério não existe mais. A serpente convenceu muita gente que pode continuar fofocando, que não tem problema, que vai entrar no céu mesmo assim. A serpente convenceu muita gente que pode continuar mentindo, porque Deus é amor e vai salvar todo mundo. Mas o Espírito do Senhor Deus nesta noite está dizendo: passa a régua, lava, limpa, arranca isso da sua vida. Eu tenho o Evangelho de Cristo para você. Não arrisque a sua salvação. O diabo vem matar, roubar e destruir. Aí vem os teólogos e falam: não, João 10, o diabo ali, não é o diabo, são os mercenários. E eu concordo com eles, mas o diabo veio matar, roubar e destruir do mesmo jeito. Eu não preciso daquele texto. A Bíblia me revela as ações do diabo. Ele matou os filhos de Jó ou não? Sim ou não? Então ele veio matar. Ele roubou o trono de Davi através do filho de Davi, sim ou não? O trono era de Davi ou de Absalão? Roubou o trono. E a Bíblia diz que ele rouba a coroa. Guarda a tua coroa, para que ele não possa roubar. E ele veio destruir. Ele destruiu impérios. Ele destruiu sonhos. Ele destruiu uma geração no deserto, com rebelião. Joga o diabo na lata do lixo. Que jeito, pastor? Convida Jesus para o seu paraíso. Porque Gênesis 3,15 diz que ele pisará a cabeça da serpente. E eu tenho uma notícia boa para nós. Lá no Calvário, ele já pisou a cabeça da serpente, ressuscitou ao terceiro dia. Todo o poder, toda a autoridade, toda a glória pertence a Jesus Cristo. Não é a Assembleia de Deus, não é a igreja fulana de tal, não, pertence a Jesus Cristo. Convida ele para entrar na sua casa, convida ele para entrar na sua empresa, convida ele para entrar na sua vida, e a serpente tem que ir embora. E quando ele entrar, para que ele continue, obedeça. Fique sobre os pés. A trombeta pode soar agora. A trombeta pode soar agora. Se uma voz ecoasse nesta noite: meu povo, daqui a 5 minutos, levantarei o meu povo da terra e trarei ao meu encontro nos ares. Rogamai, o que você faria desesperadamente? Porque quem tem mágoa, quem odeia, quem está mal com o outro, não sobe. Quem está na prática do pecado, não sobe. Quem está na prostituição, no adultério, não sobe. Alguém poderia dizer: Deus é mau, pastor, porque Ele está dizendo que vai condenar esse povo tudo. E eu diria: Deus é bom,
Ele está contando para nós que nós não devemos praticar essas coisas se queremos morar com Ele no céu. E Ele é tão bom que Ele enviou Jesus para a cruz e verteu o sangue naquela cruz, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Deus é tão bom que a porta do céu estava fechada, mas o véu do templo foi rasgado com a morte de Jesus Cristo. Deus é tão bom que o inferno era para toda a humanidade, mas Ele nos livrou da ira futura, quando entregou a sua vida naquela cruz, tomando o nosso lugar. Pastor Adilson, muito querido, pastor da Vila Góes ali, da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, estava contando que participou de uma convenção muito especial em Cocalzinho que teve, e ele contando algo que o pastor ali falou, um pastor de 70 anos, que estava sendo preletor também, pastor Hernandes Dias Lopes, outros pastores muito queridos ali, e esse pastor. E ele disse, contando alguns testemunhos, que chegou num lugar para ganhar uma vida para Jesus. E aquela pessoa que ali estava, tinha 70 anos de idade também, mas ele nessa época era mais novo, e ela não abria mão da sua idolatria, das suas convicções. E ele chegou, falou, esse é o pastor fulano de tal. Ela nem levantou a mão para ele, continuou do jeito que estava na cadeirinha dela. E ele pegou, falou, me dá uma cadeira igual a dela, deu. E ele sentou perto dela e ficou balançando a cadeira também. Meia hora, uma hora e meia. E ela levantou da cadeira e foi lá no quarto dela e trouxe um crucifixo desse tamanho. E jogou no colo dele. Isso aqui foi da minha avó, que ela me deu, porque foi assim, não sei o quê. O fulano de tal, dom não sei o quê, deu esse crucifixo, e foi falando, e ele disse, que obra bonita, que obra linda. Ele disse, mas tem uma coisa errada aqui. Ela disse, o que está errado aí? Ele disse, esse rosto aqui não é o rosto que devia estar aqui. Ela, como assim? Esse devia ser o meu rosto e o rosto da senhora, porque essa cruz era para nós. E ela parou e ele começou a falar da obra da salvação. Abandogai. Aquela senhora aceitou Jesus Cristo. Foi batizada, a nave a cobraçai. Aleluia, aleluia. Você pode tomar isso para a sua vida. Não é brigar, não é discutir, é fazer o que é certo fazer. É tomar decisões certas. As nossas decisões certas expulsam a serpente. Escute aqui. Quando Jesus foi tentado por Satanás pelas últimas 3 tentações, porque ele foi tentado várias vezes, nós falamos aqui quinta-feira. Ele usou o que para vencer o diabo? A palavra está, e ele venceu o diabo como está escrito? Esse é o segredo. Toda vez que um lar vive o que está escrito, a serpente vai embora. Diga comigo, toda vez que um lar vive o que está escrito, a serpente vai embora. Toda vez que uma pessoa vive o que está escrito, o mal vai embora. Os olhos se abrem. Alaço que mai, roube andai. Aleluia. Toda vez que nós tomamos decisões para Jesus, nossas vidas são impactadas e transformadas. Nós vamos orar. E nós vamos nos colocar para Deus do jeito que Ele quiser. Que Ele faça o que Ele quiser. Não é a minha vontade, é a dele. Certamente, aleluia, Deus se agradará de nós.
Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Badaço quebladai. Guarda a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Gadaçai. Não seja crente somente na igreja, mas principalmente fora da igreja, na escola, na sua faculdade, naquele trabalho, na empresa, nas sociedades que você vive, na família que Deus te plantou. Ei, em nome de Jesus, seja crente, seja crente, seja crente. Tomé, toca aqui nas minhas mãos, toca no meu lado, Tomé, porque você viu, você creu. Mais bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Seja crente, Tomé. Dá-se vai, uragianassi amandai. Esta é a ordem de Deus para nós. Seja crente, seja crente, seja crente, seja crente, seja crente. Internauta, seja crente. A serpente pode sugerir muitas coisas. É da natureza dela sugerir a queda com palavras de alguém que vai crescer. Mas cabe a nós aceitar ou não a sugestão da serpente. Porque ela não pode obrigar você a viver no pecado. Ela não pode obrigar você a desistir. Ela não pode obrigar você a parar no meio do caminho e parar de orar e parar de jejuar. Ela não pode obrigar. Ela sugere com palavras tentadoras. Certamente esse fruto é gostoso. Certamente você não morre. Vai lá, toca lá, come lá, faça lá, lambuza lá. Mas Eva teria que ter tomado uma decisão diferente, meus amados irmãos. Ela tinha que olhar para a serpente e dizer: vai-te, Satanás! Eu já tenho Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho o lugar que Deus Ele preparou para mim, eu já sou feliz. Me digam, Eva era ou não era feliz? Sim ou não, meus irmãos? Ela tinha tudo. Ela tinha tudo mesmo. Tinha um lugar perfeito, o marido perfeito. Ela tinha o Deus perfeito. Ela era feliz. Só que quis mais alguma coisa. Ou foi convencida que precisava de algo mais. Guarde essa palavra. Você não precisa de algo mais. Você só precisa de continuar no jardim. Você só precisa continuar no trilho. Onde passa o rio de Deus, a vida acontece. Onde esse rio passa, a vida acontece. As árvores florescem, os animais acontecem. E se desaguar ali no Mar Morto, a vida chega no Mar Morto. Esse rio é o rio de Deus. E esse rio está aqui nesta palavra, querendo nos lavar, limpar e produzir vida. Mas eu tenho uma pergunta. Você quer? Essa vontade sua domina seus passos, domina suas atitudes. Essa vontade é legítima. Você quer o rio de Deus. Você quer expulsar a serpente. Você quer se levantar. Você quer se voltar para Deus inteiramente. Antes de orarmos, tem alguém nessa noite que quer voltar para Jesus? Levanta a sua mão, você que quer voltar para Jesus nessa noite.
Laramanto cobravaço cai. Você quer voltar para Jesus? Expulsa a serpente e volta para Jesus. Você quer que a sua vida seja de Deus? Confesse Jesus como seu único Senhor e Salvador. Entrega a sua vida para Jesus. Não é para a igreja, não é para a denominação, é para o Salvador Jesus Cristo. E depois disso a gente faz parte de uma igreja séria. Tem alguém nesta noite para entregar a vida para Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor? Se tem, levante a sua mão onde você está. Lamassu kitavai, dogenanto rogomai. Aleluia. Eu estou fazendo o apelo porque tem um homem que Deus quer salvar nessa noite. Deus te trouxe à casa dele porque Ele te ama e Ele quer te salvar. Ele quer arrancar tudo que te prende, tudo que tem trazido esse mal de angústia para dentro de você. Ele quer arrancar. Deus te chama nesta noite, aleluia. Mas é necessário que você expulse a serpente e não dê ouvidos mais à serpente, porque ela tem falado muitas coisas sutilmente. Mas nesta noite o Espírito do Senhor fala abertamente: eu quero te salvar, eu quero te libertar, eu quero ser o teu Deus. Tome a decisão hoje. Tome a decisão hoje. Quem tem ouvidos, ouça. Tome a decisão agora. Eu não vou chamar aqui à frente quem estava pensando em desistir, porque eu sei que muitos que aqui estão estavam pensando, já estavam dando crédito ao certamente da serpente. Certamente você será melhor, certamente você será mais feliz, certamente terá uma história. Eu te digo, certamente morrerás, perderás o sentido, perderás a vida. Lamanto kobianai, rokabashai. Quando formos orar, você vai levantar a voz e dizer: eu não desisto. Eu não fui chamado para desistir, eu fui chamado para continuar, eu fui chamado para chegar lá na frente. Larakamashai. Tem pessoas aqui que a serpente estava convencendo de separar, que não há mais amor. Aleluia. Ramacho darakai. E você vai dar crédito ao certamente de Deus. Certamente eu tenho poder para restaurar, certamente eu tenho poder para salvar, certamente eu tenho poder para libertar. Shadakamai, Orabakashandarai. A serpente tem usado esposas de obreiro para ficar implicando com o ministério e com a fidelidade do obreiro. E o obreiro está pensando: será que eu tenho que separar? Eu te digo, certamente Deus vai tomar essa mulher e vai agir na vida dela e vai acordar ela. Ramakashurakandaraya. É hora de oração. Levantemos as mãos. Anagashai. Enquanto vamos orar, homem, vem aqui à frente devolver sua vida para Jesus. Não deixe para amanhã, é agora. Kadabrashai. Levantemos as mãos com autoridade. Esqueça quem está perto de você. Mas eu vou te dizer uma coisa: você vai calar sua boca e vai dar crédito à serpente, ou você vai abrir a boca e vai falar com Deus, o Deus que resolve, o Deus que liberta, o Deus que arranca os sentimentos contrários, o Deus que muda pensamentos, o Deus que faz acontecer. Abacai. Você vai abrir a boca, você vai falar com Deus. Crente, abre a boca, fala com Deus. Fale enquanto louvamos, fale. Não é para cantar, deixa o grupo cantar. Você vai falar com Deus. É hora de expulsar a serpente. É hora de dizer: quem reina é Jesus, quem comanda é Jesus. Eu quero ser como a virgem pura, para ser apresentado a Ele naquele dia, na simplicidade de Cristo. As lamparinas fale com Deus. estão acesas
É para você orar, só ouve o louvor e ora, ora, ora. Expulsa a serpente. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu Você tem autoridade. 10:19 de Lucas. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e destruir toda a força do inimigo, e mal nenhum vos alcançará. E eu já coloquei as minhas vestes autoridade. Estou só te esperando. Quem vai sair é a serpente. Quem vai sair é o diabo. Quem vai sair é o mal. Maranata, Maranata, eu já coloquei as minhas vestes brancas. É pra falar, fala com Deus. Estou só te esperando. Obreiros do altar, deixa Deus usar. Obreiras ungidas, deixa Deus usar. É hora de expulsar serpentes. É hora de pisar serpentes e escorpiões. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Receba novas línguas. Receba o batismo do Espírito Santo. Seja revestido de poder. Seja revestido de graça e unção do céu. Eu já coloquei as Recebe aí na galeria o mover do Espírito, a graça de Deus. Estou só te esperando. Vem, venha reinar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Pode morar aqui. Deus está te levantando.
Deus está te fortalecendo. Deus está abrindo os seus olhos. Deus está abrindo os seus ouvidos espirituais. Deus está te dando graça para rejeitar propostas que não agradam a Deus. Deus está trazendo o plano dele para a sua vida. Ele te oferta um novo paraíso nesta noite. Ele te oferta um novo paraíso. Entra lá, ei, entra na vontade de Deus. Que na manto, orabaca candaraya. Ei, o Senhor está de mãos estendidas. A graça de Deus está sobre a sua vida. A igreja vai dizer, sem os instrumentos, eu já coloquei. Venha, Maranata, ora vem. Repita, eu já coloquei. Eita glória. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda dando glória de tal maneira que não tem mais serpente para te atrapalhar de dar glória a Deus. Aplauda tanto forte para Deus que não exista mais serpente no teu paraíso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, não tem serpente no teu paraíso. Diga com muita alegria, eu sou de Deus. Glória a Deus. Infelizmente, Adão e Eva perderam o paraíso. E perderam mesmo. Foi colocada uma proteção para que ninguém tivesse acesso mais ao paraíso. Passou o tempo, eles morreram primeiro espiritualmente, na comunhão, porque o certamente de Deus acontece. E depois morreram fisicamente. Quando eles perderam o paraíso, eles começaram a morrer. Mas, na plenitude dos tempos, de uma virgem que foi tomada pelo Espírito Santo e a semente plantada nela, nasceu um. E este tinha a tarefa de pisar a serpente, porque Deus não esquece as ofensas que fazem para os filhos dele. Jesus vence a cruz. Jesus vai morto para o túmulo, para o sepulcro. Sexta-feira, mas domingo de manhã, a maior notícia de todos os tempos. Houve um homem que ressuscitou no meio de nós. Está na Sebrae. Até este dia, muitos tinham ressuscitado na ressuscitação e depois morreram. Mas este foi um dia que um homem ressuscitou na ressurreição. Ninguém mata ele mais. Foi dada a ele a chave do inferno e da morte, como disse aqui o Favaron nesta noite.
Davasu Rebai. E a Ele pertence todo o poder no céu e na terra. E o que tem a ver com o meu paraíso? Em Cristo Jesus eu tenho o paraíso de volta. Por isso que Paulo fala, Romanos 5,16, 5,17, 6,17. Ele disse, por meio de um veio o pecado, e com o pecado reinou a morte reinou e veio sobre todos. Muito mais, por um só, Jesus Cristo, reinou a graça. E quando lemos Romanos, reinou a vida eterna. Ele agora é o Salvador da humanidade. Darabakashai. Adão perdeu o jardim, Jesus recuperou o jardim. Adão perdeu a salvação no jardim, depois ele vai participar de uma vida pregressa para ser salvo, mas ele perdeu no jardim. Em Cristo Jesus eu recebo o jardim e a salvação de volta. Convide Jesus para reinar de verdade na sua vida. Convide Jesus para ser o líder da sua vida, para ser o Senhor da sua vida. Não brinque com isso. Jesus está voltando e Ele vai só levantar aqueles que nele esperam e que vivem para a glória dele. Dakasu, Dagamanturosiamai, Oramai. Eu estou vendo pés que já estão revestidos da palavra. Oh glória! Nós vamos andar conforme o Evangelho, calçados pela, aleluia, pelo anunciar o Evangelho da paz. Uravia Kandará Sudaramai. Essa semana vai ser diferente. Essa semana vai ser diferente na sua casa. Essa semana vai ser diferente na sua família. Esta semana será diferente no trato lá fora. Orabacassai, porque tem paraísos trazidos de volta. Amém? Amém ou não? Vamos dar mais um glória. Glória a Jesus Cristo. Vamos, 1, 2, 3. Glória a Jesus Cristo. Aplauda o Senhor mais uma vez. Glorifique o santo nome. Glorifique a Deus. Glorifique o Senhor. Diga a Ele, eu te amo, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Este homem que precisa devolver sua vida, a hora de terminar o culto, vem aqui. Não sai daqui sem devolver sua vida para Jesus, não. A proposta é do céu. Louva a Deus pela vida do Washington Luiz, do Edson Souza e do diácono João de Portugal, meu querido João. Deus abençoe desde Trofa. Deus abençoe todos que estão conosco pela internet. Os obreiros do altar vão descer aqui. Se alguém ainda quiser uma oração, ao terminar o culto, vem à frente, mas creio que você já expulsou a serpente e que já está abençoado por Deus. Amém? Então, hoje não tem